que nós precisamos contar as mesmas histórias com 100 mil. Então, só isso já mede a distância que tem entre a linguagem de 2.000, 2.500 anos atrás, 3.000 até, no caso do Velho Testamento, por uma linguagem contemporânea. Sem contar a diferença entre línguas. A diferença entre línguas, né? Então, soma-se o hebraico e o grego, que é totalmente diferente do português. Agora, no meio desse caminho, existe uma figura chamada tradutor. Não dá para a gente pegar e falar que o tradutor é isento. Eu, ao ler um texto em inglês, ao traduzir, você que trabalha comigo, sabe? Você vai traduzir um texto do inglês para o português, você se põe no texto, de alguma forma, na escolha de uma palavra, de uma forma de traduzir. Quanto mais é poesia. Eu tenho um livro lá em casa, que é de um poeta francês de 1900, que chama Baudelaire. Ele está em francês aqui e em português aqui. Eu não entendo muito, o francês é pífio. Mas tem algumas Mas eu traduções. mandei bem em francês, hein, cara? Mandou bem. Eu mandei bem, você Tá não. bom. Você manda bem no francês também? Eu ainda falava assim. Italiano. Eu falava assim pro Onde- marido, me filma, onde parece? me filma. Aí eu, s'il vous plaît, l'addition. Aí eu ia falando e esse cara ia me filmando. Tá bom. Então, nesse texto do Baudelaire, se eu ou qualquer um de nós lermos algum dos textos e olhar a tradução que o tradutor quis, ele quis trazer tanto as rimas e outra coisa que ele perdeu na qualidade. O texto bíblico é muito poético nesse sentido. E aí vem o tradutor e joga a teologia dele. E aí ele tem que escolher entre a precisão da poesia ou do sentido, né? Não, e aí ele escolhe a precisão da doutrina. Porque nós temos um defeito muito grande. Nós temos medo de heresia. E por ter medo de heresia, a gente está o tempo todo jogando no texto. Por isso que a gente falou naquele dia sobre o problema da sociedade bíblica, eu falei, pô, eu queria ver isso. Como ler um texto para vocês que é escatológico, eu vou mostrar só uma palavra para vocês. E essa palavra, só por complementar, ela só aparece nesse sentido, escatologicamente, nesse texto. Mas define toda a teologia escatológica que 99% dos crentes adotam. E se alguém, a gente pode até ler nessa versão, se alguém mudar essa palavra, causa um problema teológico que a gente vai tentar abordar aqui com vocês e explicar. Tremendo! Porque alguém ousou tirar essa palavra e colocar, no meu ponto de vista, uma palavra mais adequada do que essa aqui, que muda a teologia escatológica todinha. E esse sentido só aparece aqui. É uma teologia. Imagina você montar uma teologia tão fundamental dessa, que trata do futuro e da esperança humana, baseada numa palavra que acontece numa tradução para o português, para o inglês e tal, num único texto. Depois ela desaparece. Ela não tem outras bases relacionadas. Porque o fundamento da teologia é o seguinte: você tem que ter 3 ou 4 textos que fundamentem uma certa lógica. Se você não tem isso, você põe sobre júdice aquela teologia. Nesse caso, dessa teologia escatológica, só aparece aqui e todo mundo fala amém. Às vezes eu cismo uma palavra e falo, que palavra é essa e por que usou e aonde que ela aparece de novo? Aí eu saio procurando. Falo, bom, aqui foi traduzido desse jeito e aqui desse porquê. Aí eu saco alguns momentos que isso é problema teológico. Não é nem doutrinário, menos teológico, mas doutrinário. É doutrinário. Na medida da preservação de uma ortodoxia, de um entendimento correto segundo esses caras. Só. Então é escolhida dessa forma, para a manutenção desse modelo. Porque o texto não necessariamente quer dizer aquilo. É como aquela vez que a gente fez a leitura de Efésios aqui, sobre batalha espiritual, ou se a batalha espiritual é outra coisa. Todo mundo pega e lê principados e potestades como estrutura demoníaca, e você pode ler principado e potestade como estruturas da organização da sua própria mente. Os princípios fundantes das suas tomadas de decisão. São principados. Potestades são as próprias decisões, como você toma, os modelos decisórios que você tem. Pronto, você tirou demônio e anjos maus e falou, é como eu penso, como eu reajo, as minhas crenças, elas são estruturadas de uma forma a tomar decisões. Aí volto à posição dele. Não adequadas ao bem viver.
é ruim, que ela poderia ser melhor. Um outro exemplo, eu comprei hoje um livro sobre, tem um filósofo do ano 250 d.C., chama Plotino. Ele é o fundador, ou um grande idealizador chamado neoplatonismo, você conhece. Ele escreveu uma série de livrinhos chamados... Conheço o livro. Um discípulo dele escreveu as aulas que ele dava e chama Eneas. E um professor traduziu o livro 3, parágrafo 8 dessas Eneas ou Eneadas, sei lá como fala. São 20 páginas do livro em grego, 20 em português. Só que o livro total tem 300 páginas. O que é o resto? O resto é um professor tentando explicar o porquê que ele traduziu daquele jeito, o que o Plotino talvez quis dizer, quais são as... A Bíblia, me choca é isso. É um livro que tem a mesma linguagem, escrito mais ou menos na mesma época, com o mesmo grego do Plotino, do Porfírio, quer dizer, não tem grandes modificações. Mas, não tem quase nota de rodapé, não tem nada, é seca. Você tem que acreditar que o tradutor é um semideus, que fez aquilo e que se inspirou no divino, e que o Espírito Santo desceu no cara e sabe... O hermeneuta. É isso que me choca. A Bíblia é seca. Ela deveria ser um livro mais detalhado. Seca. Eu escolhi essa palavra baseado nessa premissa. Mas volta para o mesmo lugar, né? Quer dizer, na verdade, isso aí dá para nortear princípios. E não para você entrar todo dentro desse processo, porque... Sim, claro, eu entendo esse outro lado. Eu estou falando, Marcos, gostaria de um texto... Nortear princípios pré-estabelecidos por alguém, né? Não, acho que é isso, nortear princípios de bem viver. Mas o que a Esther está falando é que na tradução esse princípio já está lido antes. Direcionado. Já está direcionado por alguém que traduziu. Vamos ler esse texto aqui, e aí eu peço para o Du também ler. Está em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 17, a 18. Eu não vou interpretar esse texto aqui, mas é um texto escatológico, eminentemente escatológico, e eu vou ficar numa única palavra que aparece no versículo 17. Ela só aparece traduzida do jeito que está traduzida aqui. Mas ela no original grego aparece uma centena de vezes no Novo Testamento e é traduzida de uma outra forma. Eu não sei exatamente, mas em Atos aparece, que eu não vim preparado para isso, mas a gente pode depois achar essa, para vocês verem a diferença que tem. E o seguinte, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, os que estão mortos, para que não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Ele está falando sobre a vinda de Jesus, e aí as pessoas falam, bom, Jesus vai voltar, e os que já morreram, o que acontece com eles? O que acontece com quem estiver vivo nessa volta? O que acontece no momento escatológico? Né? Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Ou seja, como Jesus ressuscitou, todo mundo vai ressuscitar também, aqueles que estão mortos. Ora, ainda vos declaramos que a palavra do Senhor, isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Ou seja, eles ressuscitarão primeiro e acontecerá alguma coisa com eles antes dos vivos. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. É essa palavra. Essa palavra arrebatar, no sentido que eles quiseram dar aqui, só acontece aqui. Juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essa palavra. A teologia escatológica, primeiro que escatologia não é um termo bíblico no sentido, ninguém sacou da Bíblia isso, olha, está escrito lá no versículo do livro tal, escatologia. Ele traz um sentido e a gente vai falar um pouquinho para vocês entenderem o que é escatologia. Né? Mas a escatologia que cuida dessas coisas últimas, dos últimos tempos, vamos chamar assim,
leitura corrente. Todo mundo vai estar vivendo. Um dia o Senhor Jesus vai resolver voltar, porque Deus Pai vai mandar ele voltar. E aí vai tocar uma trombeta, e tocar a trombeta, os mortos ressuscitam, e todo mundo será arrebatado. O que é arrebatado? É deixar a existência material e subir para o céu. Desaparecer. Né? Aquele livro, tem uma coleção de livros deixados para trás, você deve conhecer, né? Que conta essa história de que um dia Jesus volta e as pessoas somem, os crentes verdadeiros somem, e aí ficam aqui só as tralhas, e aí o demônio toma conta da humanidade. A grande questão é que essa ideia de arrebatamento, de que um dia Jesus volta e ele arrebata, ou seja, ele pega as pessoas que creem nele, a igreja, e faz essa igreja ter os seus corpos transformados de um momento, um piscar de olhos, e os corpos físicos se transformam em corpos espirituais, e eles saem da terra e vão para o céu, como diz aqui, para as nuvens, só é baseado nesse texto, por conta de uma palavra que é traduzida como arrebatado, nesse sentido de rapto, no sentido de tomado à força e tirado do lugar e posto num outro lugar. Mas essa palavra no grego aparece em várias outras situações, quando pessoas, num êxtase profundo, são arrebatadas dos seus sentidos. É a mesma palavra grega que diz o seguinte: imagina que a gente vai ver uma peça de teatro, ou um filme, ou uma música, ou ver o nascimento de um filho. Você é arrebatado dos sentidos e cai em êxtase. Como eu vi a Leleca nascer, você não vê o sangue, você não vê a mesa de operação, não vê nada. Você vê aquele momento que gravou na sua memória profundamente, e você fala, meu, aquilo é um êxtase, o mundo não existiu naquele momento. Existiu a Alexa na minha frente pela primeira vez. Essa é a palavra que é usada em Atos dos Apóstolos várias e várias vezes, descrevendo pessoas que numa experiência com o sagrado, com o religioso, com Deus, com o Espírito Santo, sei lá o quê, entraram em êxtase e, puf, foram arrebatados nos seus sentidos. Aqui o texto é usado para dizer que é arrebatado fisicamente. É a mesma palavra, é a mesma palavra. O que pode não conferir a verdade. É isso que eu digo, a teologia foi fundamental numa leitura prévia, porque existe uma teologia escatológica que diz que a igreja, num dado momento, sairá da terra e irá para o céu. E é o único texto usado, é este. Essa versão bíblica que você tem é oriunda do grego? Ela foi feita em isso aí eu pesquisei, 1600, pelo padre Ferreira de Almeida lá. Ele se conversou, 1600? 1600 e pouco. Ele se converte do catolicismo para o protestantismo, do calvinismo, e ele pega os originais grego e hebraico e ele faz uma tradução. Né? Não termina. Pode não terminar, mas ele é o cara que inicia, que dá conta de grande parte desse processo. Né? E é aceito. A partir daí, as traduções tomam como referência a tradução dele. O que a maioria das pessoas fazem é atualizações e melhorias desse texto, alguns voltando aos originais, no sentido não de pegar o texto fundante. 1600? 1640. Então, o texto alemão é anterior a esse, portanto, ele presumidamente tem mais fidelidade com o texto grego e hebraico. Não, porque esse foi feito do grego e hebraico para o português direto, sem passar pelo alemão. Ele era um padre português. Porque com a imprensa, o que aconteceu historicamente é que com a imprensa houve aí sim a propalação do texto bíblico a todos. E o primeiro que saiu foi em alemão. Alemão, tudo bem. Então, muito bem. Considerando esse texto luterano, diríamos assim, sendo em alemão, o pressuposto é de que ele tem uma maior fidelidade ao texto original. Não se deu na mesma, né? Tanto o Lutero quanto o padre pegaram o original. Um traduziu para o alemão e o outro para o português. Não, tem que ver o seguinte, eu não sei se o padre Ferreira, na época, já usou arrebatamento, porque tem isso. Não é um texto completo.
E a teologia escatológica, ela acontece mais tarde, por volta de 1800, 1800 lá, na Inglaterra. Um cara chama Scofield, ele é o grande mentor da teologia, da escatologia, principalmente das Assembleias de Deus e de outros. Ele tem lá o êxtase dele é arrebatado, né? Ele tem o seu êxtase próprio e ele, baseado em algumas informações, na experiência de uma menina, uma coisa, ele compõe o mapa escatológico, ele faz a leitura triunfante da escatologia. E aí esse texto passa a ter essa importância fundamental na teologia, no sentido de uma esperança de que a igreja, hoje sofredora, que sofre com a crise internacional, com as guerras, com a miséria, Deus então preserva a igreja e deixa o mundo ir para água, né? E arrebata a igreja e leva para o céu a igreja. Esse é o grande problema disso. É uma igreja descompromissada com a sua história, com o seu tempo e com o seu lugar. Por quê? Porque o lugar dessa igreja que há de ser arrebatada é o céu. E no céu não há problema. Então o que esses caras estão fazendo na vida? Estão aguardando o dia dele ir embora. Eles não têm uma expectativa com a vida. Eles têm uma expectativa com o céu. Por isso que esse nosso amigo, ao chegar o ano 2000, ele começa a se desfazer das coisas. Porque ele vai ser arrebatado. O testemunho de Jeová está muito focado nisso. Eles vão embora. Nós tínhamos Então, um pastor que escreveu no vidro do carro dele: se esse carro ficar desgovernado, é porque fomos arrebatados. Então, é um cara que não tem compromisso com o amor de Deus, porque se ele estiver em alta velocidade, matar uns 500 para frente, dane. Se ele for arrebatado, ele está bem. e esses caras são todos uns pagões que estavam destinados ao inferno mesmo, que morram antes do... Percebe? Isso, é todo esse intrincamento que acontece por uma leitura. Então, A minha uma crítica dúvida que eu fiquei é a seguinte: o Scofield é 1800, essa Bíblia é de 1600. Isso. Então, você estava falando Não, assim, eu não digo que essa tradução é de 1600. Essa tradução é baseada em um trabalho de um padre católico que se converte ao cristianismo, ao protestantismo calvinista, e ele começa o trabalho por volta de 1640. Então, ele falou e não termina. Então, A gente mas de qualquer precisaria maneira é ver o seguinte: a tradução é prévia ao Scofield. Sim, mas eu não sei se ele já tinha traduzido dessa forma, porque a partir de uma tradução básica dele foram feitas as traduções. Num dado momento, uma série de palavras aqui ficam congeladas. É o que a gente estava falando aqui. Algumas palavras são congeladas e se você altera profundamente essas palavras, você não altera a palavra, você altera a possibilidade de uma leitura teológica que já existe. Se eu tirar aqui a palavra seremos arrebatados e colocar aqui seremos extasiados, meu amigo, você não vende uma Bíblia. Porque o cara fala, não é êxtase que eu vou ter. Êxtase é sair dos meus sentidos por um momento. Eu vou ser arrebatado, vou ser raptado do meu corpo e vou para o céu. Porque o êxtase, eu posso ter um êxtase diante do sagrado e continuar fisicamente onde eu estou. Eu vi Deus. Você imaginar que uma igreja, uma ideologia, o cara vem pregando isso daí na igreja há 100 anos, né? Então, E aí o cara chega lá e muda a sua assim, oração, vamos mudar aqui onde está todo fundado na igreja. Não, mas a minha dúvida é a seguinte: e se a gente pegar uma Bíblia pré-Scofield, provavelmente não vai ter essa tradução da palavra? Ou pode ter essa tradução, porque também isso não saiu do nada. Pode ter essa tradução dessa forma, só que é possível que, se você for no Lutero e Calvino, eles não façam a leitura desse texto. Calvino ele fez um trabalho intenso de comentário de todos os textos bíblicos, excetuando Apocalipse. Ele estava para morrer e faltavam 2 livros para ele fazer comentário: Apocalipse e, se não me engano, Josué. Ele falou Apocalipse, esquece. Foi para Josué e fez o que ele estava contra. E ele não comentou Apocalipse. Para você ter uma ideia. Possivelmente, se você pegar o texto dele, de Tessalonicenses 4, ele vai fazer uma leitura não escofieldiana. Embora a palavra esteja aqui, talvez muito parecida com essa lá na língua que ele usava, sei lá, francês, ou flamingo, sei lá que Mas vai sair dentro em breve a Scofield. Então, o problema é que essa palavra ficou congelada, e se alguém falar
má tradução e eu vou alterar a tradução para uma tradução que possa espelhar uma outra leitura, você quebra. Se você pensar o seguinte, a maior igreja evangélica hoje no Brasil é a Assembleia de Deus, ainda. Ela tem 9 milhões de pessoas. 60%, 70% desses 9 milhões respeitam a teologia escofidiana. Você está falando em 6 milhões de Bíblias que você não vende. Olha o barulho que esses caras fazem. Né? Se você pegar a congregação cristã do Brasil, é escofidiano também. Você está falando mais 6, 7 milhões de pessoas ali. Você está falando em 12 milhões no universo de 20. Essa ótica é uma ótica mercadológica. Né? Mercadológica, por isso que eu estou dizendo. O que eu quero dizer não é essa ótica mercadológica, eu quero dizer a ótica principiológica dos termos adequados. Ou seja, preste atenção, nem todo mundo tem o discernimento de entender que o espírito de salvação seja circunstancial, motivo pelo qual o êxtase não se adequa. A ausência de discernimento intelectual, poder dividir o joio do trigo e fazer a devida separação, faz com que o sujeito tenha necessidade, por ignorância, o termo ideal é esse, de arrebatamento, porque ele é objetivo, direto e claro. Então, pela ignorância, nós não podemos, evidentemente, passar uma régua e nivelarmos todos dentro do mesmo patamar, porque nós, que aquele que não somos, temos uma prerrogativa de interpretação bem superior à grande maioria. Então, nós temos essa faculdade, nós podemos analisar criticamente o conteúdo do termo em relação ao princípio, não ao fator mercadológico. Que é o princípio, o sujeito, quando pega a Bíblia, ele vai em súplica. Normalmente ele vem em socorro, eu preciso de socorro. E as palavras, conforme postas, irão dar a ele a menção da mensagem de socorro. E do alívio que ele vai ter de ir embora, de deixar o sofrimento então, atrás. o sujeito com menor consciência, então o arrebatamento, então, ou seja, a minha alma vai ser ungida pelo divino. E se esquece, é bom, isso aí já vai com o editamento pessoal. E nesse momento ele esquece a prerrogativa de livre-arbítrio de exercício que você tem. E aí você começa a repassar todo o histórico bíblico anterior para você fazer, gente, será que desconsideraram tudo isso? Você, por exemplo, não leu essas interpretações do Calvino aí, por exemplo? Não li. Não. Seria uma pista. Claro que sim, mas aí é um trabalho muito mais minucioso. Eu estou um pouco com Pimenta nesse sentido, quer dizer, você tem esse lado, de fato, de você salvaguardar a esperança e as pessoas. Né? Que aqui a gente, como a gente está falando mesmo, a gente abre o verbo, mas não é necessariamente operacional, é simplesmente falar, podia ter um mundo melhor do que esse que a gente está vendo acontecer. Né? De teologias que vão solapando, talvez, ou ocultando um cristianismo que ele é muito mais simples. Na verdade é isso que eu acho que é a questão. O cristianismo é muito menos sofisticado do que as pessoas estão fazendo. E ele diz muito menos sobre certezas de futuro do que a gente está falando. Ele fala muito mais de relacionamentos, muito mais de convívios amorosos, agraciados, do que simplesmente dizer, no ano X Jesus vem, ou as coisas profeticamente sucederão dessa forma, é Moscou que vai fazer guerra, ou é o Irã que vai fazer guerra, porque isso a minha crítica está nesse sentido. Claro, absorvendo a crítica dele. Não dá também para simplesmente falar, vamos riscar essa palavra, vamos escrever outra, porque há milhões de pessoas que desesperançariam-se à medida de que não encontram ali a chave da sua esperança, da sua fé. Estou falando desse grupo que a gente, ninguém fundou a vida na expectativa de Jesus voltar daqui uma semana. Nós estamos fundando a nossa vida em outras expectativas, inclusive da possibilidade de viver muito mais tempo do que a média da população, que a gente sonha com isso. É essa questão que eu ponho. E também colocar para a gente o seguinte, não sejamos ingênuos de achar que esse texto é um texto acabado, nesse sentido. Isso daqui é a
palavra de Deus. Não, espera aí, isso aqui é uma tradução, o mínimo. E o Paulo, quando escreveu isso, ele fez uma tradução. Uma tradução, eu acho, poética. Porque eu também imagino, vamos agora sair do nosso circuito intelectual e vamos entrar numa experiência mística. Eu sou o Paulo, qualquer um de nós. Nós estamos tendo uma experiência mística com Deus e vou escrever um texto dessa experiência. A experiência é maior do que eu, maior do que a minha intelectualidade e maior do que o meu português ou o meu grego. No momento que eu tenho essa experiência, alguma coisa transcendeu a minha capacidade. Mas agora eu vou pegar aquilo que transcendeu a minha capacidade e vou colocar naquilo que é menor, a minha escrita. Eu vou estar fazendo uma tradução disso. Não é? Quando Paulo escreve, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que está preparado para os que amam a Deus, ele fala, meu, é muito maior do que a minha escrita. Mas o que eu posso escrever é isso. Não é que ele posso no sentido me foi permitido. É que eu não consigo. Então, ele já traduziu nas palavras, com 20 mil palavras que ele tinha, um sentimento que nós, no português, com 100 mil, 200 mil, se a gente for erudito, não conseguiríamos também. Aí ele entra no termo poético. Você tem que ler nas passagens, nas entrelinhas, nas possibilidades, de uma forma que também você seja arrebatado no sentido do êxtase, para falar, não é só isso, não é literal, não é uma tradução científica do que há de acontecer, é uma esperança escatológica, é uma esperança de eu também, estando numa fria, poder ser socorrido. Também encontrar aqui, por mais que eu fale, não, arrebatamento não é ser transformado, eu tenho que chegar aqui e falar, ufa, me arrebatei nesse momento, porque a despeito das perseguições, das angústias, eu recebi paz. Vamos imaginar isso. Sim. Mas essa paz é uma palavrinha que não diz o que eu recebi. Por isso eu digo, eu fui arrebatado. Eu saí de mim. Eu fui além da minha racionalidade. É isso que eu acho que é o legal do texto bíblico. É o poético. É isso que eu quis dizer quando eu escrevi sobre a ataraxia. A ataraxia externava isso. Não é arrebatamento, não é passo. É algo transcendental. Agora, esse transcendental, o sujeito tem que estar, você tem que ter uma bagagem de passado, de discernimento, de percepção, daquilo que lhe rodeia, daquilo que lhe importa, ante a um fluxo energético e a manutenção desse equilíbrio. Essa é a sensação típica. Agora, quando você citou o caso do Paulo, por exemplo, eu pelo menos quando leio os textos do livro, eu procuro sempre tentar perceber quem me escreveu, a sensação que tinha ante as informações e experiências passadas que tinha, porque tudo isso soma. É o que hoje é feito com qualquer escritor. Tudo isso soma na hora que o sujeito vai escrever. Essas experiências que você já vivenciou, na hora de você exteriorizar qualquer coisa e harmonizar as palavras a formar uma frase e as frases a formarem um texto, vem com sua bagagem de vida. E aí Paulo, por vezes, nesses textos que tem escrito, ele traz tudo de uma época tinha, em termos de princípios, em termos de valores. E esses princípios, esses valores começam a fazer divisores de um texto para outro texto. Então o aspecto de sensações delimitadoras, como o arrebatamento, se torna mágica. Você falou que eu acho que tem tudo a ver a questão de você ler um texto e ficar se perguntando, não um textinho, se perguntando, né? Um testículo. Um testículo. Um testículo. É isso, você fica lendo, o que o cara estava pensando? O que ele quis dizer? Sabe, isso pode ser isso, pode ser aquilo, você fica pensando. Mas assim, quem faz muito isso são os diretores de cinema. Quando você vê um filme que o cara roda numa cena em que um homem e uma mulher têm que se encontrar, Escrito das Estrelas, por exemplo, o diretor te propicia a sensação de que ele consegue nos olhos dela ver a alma dela e perceber um fluxo identificador de forma a arrebatá-lo. Então é arremessado ao divino. Aí você fala assim, mas o que é isso? Isso é magia. Esse que é o toque divino. A Sêneca, nos textos na providência divina, ele denomina isso como providência.
Ao final ele pega e dá uma emenda para deixar claro, se você ter tudo que é a providência divina. Entidade somatória. Entidade somatória fica fácil você perceber que às vezes o toque de magia que você procura identificar é muito simples. O problema é você colocar isso em textos. Em imagem fica fácil, o diretor faz muito bem. Em música, harmoniza determinados sons que você vai conseguir colocar isso. Só você perceber isso. Agora, biblicamente, em texto, Marcos, deixa eu fazer o advogado do diabo, quem sabe literalmente. Então, Você nem gosta muito disso. Porque é o seguinte, ó, tem que pegar a sequência do trecho, né? Então a sequência do trecho, ele vem falando da história. Bom, vocês não têm esperança, dos que dormem aqui, imagino que ele está falando dos que estão mortos e tal. Depois lá na frente ele fala assim, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Tem dúvida aí? Quer dizer, os mortos vão ressuscitar. Certo? Aí logo depois ele fala essa história que você falou, né? Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles. Pela sua interpretação, seria assim, nós ficaremos extasiados com eles sendo ressuscitados. A ideia é essa. Então vamos colocar, vamos imaginar que esse é um evento no campo da realidade, no campo físico, do concreto. Né? Tem duas alternativas, só no campo do concreto, sem entrar no campo do poético. Certo? O que você está reclamando é isso. A primeira alternativa é que Jesus vem, os mortos ressuscitam, depois nós todos seremos arrebatados, raptados para o céu e vamos viver com Jesus lá em cima no céu e dane-se a terra, jogando a terra, aí você junta com outros textos lá e mostra que a terra vai ser destruída com fogo e aquela coisa toda. Essa é uma hipótese. Hipótese 2, que existem pessoas que defendem, isso que eu digo, escatologia é uma desgraça, é exatamente o contrário. Se alguém vai ser arrebatado, arrancado com força da terra, são aqueles que não creem em Cristo e nas suas promessas. Esses serão desarraigados da terra e lançados para o inferno. Eu não concordo com isso, mas enfim, desarraigados, e nós ficaremos. Então, se nós ficarmos, eu poderia dizer que eu, ao ver os mortos, ao ver Cristo, ao ver os mortos ressuscitados, eu entro em êxtase, meu anjo. Porque o céu desceu. Entendeu? Mas você vê, eu só mudei o ponto de referência. Quem sai da terra. Ele falou um terra. negócio interessante, ele falou, porque os mesmos que acreditam no arrebatamento, acreditam no livre-arbítrio. Mas se você vai ser arrebatado, você pode falar, pô, mas eu não quero ir para canto nenhum, eu quero ficar aqui e ajudar o pessoal que vai ficar sofrendo, eu quero ficar aqui. Quem acredita numa coisa, acredita numa outra coisa antagônica. E o grande problema é que se eu não ler esse esgotamento das palavras, eu caio nos problemas do realismo, esse realismo complicado de falar o seguinte, pô, mas é um Deus amoroso e gracioso, dá o seu filho na cruz e vai mandar 90% da população para o inferno? Não, mas, essa coisa, veja, o que eu quero dizer é o seguinte, eu posso ler esse texto absolutamente sacado e falar, eu vou ler o texto, é uma leitura estrutural do texto que eu acho legal. Só que eu saco do texto e não levo em consideração o fundamento do texto e o fundamento paulino. Não é que eu estou falando, agora vamos lá em Jonas, em Samuel, e vamos ver se eu encontro. Estou falando, vamos pegar o Paulo. Vamos imaginar que minimamente Paulo é um homem integral. Não é como eu, pós-moderno, que hoje penso X e amanhã Y. Ele é um homem 2000 anos atrás. Ele pensa hoje X, amanhã ele pensa X. Porque ele acredita no ser, ele acredita na estabilidade. Então ele, quando escreve Romanos,
Ele pode elaborar um pouquinho melhor em Tessalonicenses, uma ideia ou outra, mas a ideia é a mesma. Agora, o Paulo é o homem da graça. O justo viverá pela fé. Pela graça sois salvos. Meu amigo, se eu estou falando que ele acredita na graça, eu não posso concordar que ele acredite que Deus vai mandar 90% da população mundial para o inferno porque ele antecipou a vinda dele, ou porque um cara, por ignorância, falou não. Então, mas essa história de bate, não é o mesmo não homem. está aqui, né? Se eu for arrebatado para o céu, eu for para o céu e o Senhor me levou para o céu, o que ficou aqui? Então, por exemplo, não poderia ser todo mundo? Nós que cremos, né? Não está aqui, eu estou lembrando. Nós que cremos, diz aqui. Nós é que temos uma relação com Deus. Tem. Mas Ele eu não vou tem fazer uma como coisa pôr sobre no o saco. livre-arbítrio aí. E que tá. Não, porque o cara que tomou a decisão de seguir essa igreja, ele já tomou essa decisão, se essa é a interpretação dele de arrebatamento. Ele vai ser arrebatado, porque ele já tomou a decisão que ele quer. Somos nós só. Portanto, ele já passou pelo livre-arbítrio. Mas você quer ver? Vou te dizer que o Livre-arbítrio livre-arbítrio não é volta. estático. E além de não ser estático, é o seguinte: você quer ver como é que o livre-arbítrio volta? A todo momento você pode ter uma. Se chegar o dia, hipoteticamente, romanticamente falando, do juízo final, e porventura chegar para você um processo, aqui, imaginariamente, ao qual você estará, você irá para próximo da divindade. Entretanto, suas filhas ficarão aqui. E aí ele é otorgado a prerrogativa única, que é inerente a qualquer entidade energética. Isso é químico, eu estou dizendo de química pura. Isso é físico, de física pura. À medida que há uma atração e há um movimento de encaixe, você associa. Isso é física pura. Então, você tem um livre-arbítrio, teu espírito, teu fluxo energético. Você quer ficar, você tem. Bem, mas a questão não é essa. Eu não falei sobre isso. Eu só falei que o cara pode ter tido a prerrogativa de ter tomado essa decisão lá atrás. Não, sim. Falei, eu quero tomar essa decisão lá na frente, seja o que for que acontecer na minha vida, eu quero tomar essa decisão agora. Mas não é Sim, assim. mas na hora do As pessoas não arrebatamento, são na hora do assim. arrebatamento, como é que Mas você é que falou? nem- A o cara cada que- momento já toma uma decisão. Eu até concordo, mas também dá para você enxergar que o cara fala, quero decidir uma coisa agora por causa da minha vida. Pode, mas não faz. Quantas coisas você não faz isso hoje? Por exemplo, o cara faz vasectomia e não consegue voltar atrás, tomou a decisão e quer fazer vasectomia pro resto da vida. Não, mas veja bem, Sei se lá, a questão se o foi- livro, Ah, se eu a tô dando Bíblia uma fala, história que- não, mas olha que interessante, a Bíblia fala que a natureza geme, aguardando a expectativa qual que é mesmo? Manifestação do Da Senhor. manifestação dos filhos de Deus, né? Se os filhos de Deus vão embora, a natureza vai morrer gemendo. Então, cara, começa a virar uma bagunça, uma zona isso aqui. Sim, mas eu não entendi onde você quer. Ué, se na Bíblia fala que a natureza fica aguardando a manifestação do Filho de Deus para restaurar a natureza, que é o planeta. Mas a gente vai embora para o céu, a natureza vai mas morrer. você está discutindo com você, eu também não acredito. Eu também não Eu acredito. estou tentando ver Não, como vai eu só fiz um complicando. questionamento sobre a questão do livre-arbítrio. Não, ela está comentando Eu o só sentido quis do usar. arrebatamento. É. Ela está comentando o sentido do arrebatamento. Transversal, essa é a ideia. O que eu acho. Mas o Palmeiras joga hoje. Mas eu gosto de comprar a bolsa do Ibidon. Conversa de. Bolsa, jogo do Palmeiras. Mas vamos voltar aqui entendeu? Como assim? Não, mas o que ela está comentando tem sentido. Obrigada, Ribeiro. Eu já queria você entender. Não, tem no arrebatamento, não tem na liberdade de Não, escolha. por isso que ela está falando, ou seja, se todo mundo for arrebatado, você vai já for cerceado por essa prerrogativa. Entretanto, eu acho que o pertinente é o equilíbrio. Isso está quando ele diz, tem um ponto na Bíblia que o versículo é 14, o capítulo é 8, eu não me lembro se é de 2 Coríntios 4, 2 Coríntios, estou sempre trazendo a memória. É 2 Coríntios, me parece que 8,14, que diz que você estando num patamar físico,
persiga e procure ter aquelas coisas que são invisíveis, em detrimento das visíveis. Você presta atenção, como é que você vai viver num patamar físico, onde todos nós encostamos, você perseguir. A própria Bíblia está dizendo isso, você perseguir o metafísico, o invisível. Então, o que é sugerido? O equilíbrio. Porque você vai esse plano, mas você há de perseguir o outro. Então, isso gera equilíbrio. Assim como cai na carta da felicidade de Epicuro, 300 anos antes de Cristo, em 200 anos antes de Cristo, Epicuro é de 300, 250 anos antes de Cristo, em que ele diz, para você viver, para procure viver como Deus nos meios dos homens, e persiga os bens de imortalidade. Bens de imortalidade. O que é bens de imortalidade? Se bens é material, é uma valoração que você dá dentro de um plano material, como é que você vai perseguir bens de imortalidade? Mas, pô, incoerente? Não é incoerente. É o equilíbrio. Você há de perseguir, é o equilíbrio. Ou seja, você está dentro de um patamar, mas sabe que existe um outro. E transite entre esse patamar e o outro, assim como você sobe uma escada e desce um degrau. Da mesma forma, está o arrebatamento que você estava comentando, ou seja, o exercício do livre-arbítrio. É isso que eu particularmente visualizo e acho que o equilíbrio a se perseguir é legal. Você transitar dentro das duas oscilações, sem se estagnar numa máxima ou numa menor. Mas, de preferência, se você tiver que estagnar, para que estagne no equilíbrio oscilatório. Aí passa a ser o charme do texto. Du, voltando à tua questão, que eu estou dizendo o seguinte, esse texto, eu não estou querendo fazer uma exegese dele, uma explicação dele. O que eu quero dizer desse texto é que ele fundamenta toda uma leitura escatológica. A partir daqui, ele não é tomado isolado. Você vai lá para Pedro diz o seguinte, e depois acontecerá que os elementos arderão em fogo, não sei o que, aí ele fala, ó, tá vendo isso? A gente vai se arrebatar. Agora Pedro está dizendo o seguinte, eles vão pegando fragmentos e vão juntando esses fragmentos e vão montando uma teologia. No momento que nós fomos, aqui fica para Satanás, porque eles vão pegar um outro texto, dizer isso, e no fim, o que é material se dissolve em chamas, que é chamas do inferno. Tá? O que eu quero dizer é o seguinte, que não dá para você se aproximar de um texto, principalmente escatológico, com uma chave muito definida, sem se deixar levar pelo próprio êxtase do texto. Se é uma palavra que a gente precisa enfatizar aqui, é um arrebatamento dos sentidos, diante de uma coisa que é muito maior do que qualquer um desses escritores aqui se colocaram. E que nós, muitas vezes, como estamos em oração, ou no louvor, ou numa comunhão com alguém, ou sozinho, ou andando, pensando, será que você pode ser levado por um êxtase da sua racionalidade. Significa que você esgotou a tua capacidade racional, intelectiva, de dizer, eu entendo o que está acontecendo, ou eu entendo Deus. Né? Só Spinoza pode falar que conhece Deus. Nós não podemos falar que conhecemos Deus, porque Deus para nós extrapola a nossa racionalidade. Então, nesse sentido, a gente tem que ser, entre aspas, um místico medieval nesse sentido. E ter a coragem de dizer, na relação minha com o sagrado, eu vou até um ponto. Num ponto eu desloco. Então, eu não pego o texto fechado. A minha crítica é você montar teologias estruturadas. As teologias estruturadas, elas são datadas. Se você vai para os medievais, não existe escatologia para eles. Eles não estão preocupados com a escatologia. São Tomás de Aquino, Mestre Eckhart, esses caras, Toulocan, esses malucos 1200, 1300, 1400, eles não querem saber disso, querem saber outra coisa. Quando surge? Surge com a modernidade, surge com as críticas profundas que o racionalismo, o idealismo dos modernos caem sobre a Bíblia. E aí eles começam a inventar algumas leituras, todas elas estruturadas do texto. E a escatologia entra nisso, com datas, com cronologias, com acontecimentos
sistemáticos de causa e efeito. Isso, por isso que eu disse, o Scofield é de 1800, 800 e pouco. Está no auge da crise do evangelismo, do cristianismo. O mundo está quase virando ateu. Surgem essas coisas. Não é à toa que o medieval não tem escatologia, porque eles estão preocupados com outra coisa, porque eles também não têm concorrência intelectual. E surge no protestantismo, não no catolicismo, no protestantismo, e você vê, inglês. A Inglaterra é o suprassumo do racionalismo, do empirismo, é David Hume, é Locke, são os caras que acreditam no palpável, no tangível, no experimento, no empirismo. Está ali na Inglaterra, surge Scofield. Não é à toa. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, entremos no texto bíblico nos deixando levar por esse esgotamento do racional, não sermos arracionais nem irracionais. Saber que em determinados momentos, Paulo vai dizer, eu não sei como convém orar, por isso o Espírito de Deus testifica com o meu Espírito. O que ele quer dizer? Tem momentos na minha vida que eu perco fôlego. Legal, não tem problema. É isso mesmo. Eu não preciso em todo momento... De cara limpa. De cara limpa. Ou ele, fui arrebatado ao terceiro céu e lá vi coisas inefáveis. Não tem problema. Senão, eu esgoto o religioso, o sagrado. Eu me torno um racionalista, um ateu, um cara... Mesmo dizendo cristão, eu sou ateu no sentido, tudo tem que ser provado, tudo tem que ser manejado, tudo tem que ter coerência. A Bíblia não é para ser coerente. Não que necessariamente todo racionalista seja ateu. Não. E nem todo ateu seja excessivamente racionalista, não é isso. É você emendou tudo racionalista, ateu. Um racionalismo que eu quero dizer é o seguinte, que intelectualizador do texto. tudo é empírico, tudo é substância, tudo é experimentado no sentido laboratorial da palavra. Tudo. Não, mas o ateu é o cara que tem uma tendência grande a só acreditar no... Sim, mas eu não quero dizer do racionalismo. Por exemplo, eu não sou ateu, mas eu sou altamente racional. De tudo que eu leio, intelectual. Não, eu digo o contrário. Você intelectualiza, mas o que eu quero dizer é o seguinte, existe um momento, e nas suas palavras você mesmo diz isso, que o teu racional se esgota. Sim, mas o que eu quero... O racionalista humiano não tem essa passagem. Eu só quis colocar porque você associou o adjetivo racionalismo e sequencial de ateu. Então ficou parecendo que só é racional quem é ateu. Não. Eu sou ateu, mas sou racional. Não, mas o contrário, uma coisa é o contrário. Todo homem é bem racional. Sim, mas o ateu, por sua vez, é racional. Mas tem as pessoas que não são ateus que são racionais. Então eu só fiz um parênteses, porque com lá o racionalismo, o ateu. Sim, mas mas eu sou racional, mas eu não sou um ateu. Não, mas aí não poderia até ser negativo, subjetivo. Mas ocasionalmente eu não sou ateu. Mas sou racional, sim. Não, mas deixa eu colocar. Uma coisa é racional, outra é racionalismo, né? Racional é o uso da razão. Racionalismo é o uso exclusivo da razão. Né? Quer dizer, só existe o real enquanto ele pode ser confrontado pela razão objetiva. É isso que eu quero dizer de racionalismo. Quer dizer, alguém cuja a realidade ou a existência ou o ser ou o que for só pode existir, só pode ser dito como verdadeiro quando passado pelo crivo do sujeito, da razão. E o racional não. Santo Agostinho era racional, no entanto era um místico. Né? Então é aquele que usa a razão como exercício da própria fé. Então vale a pena essa Gente, eu tenho uma discussão. curiosidade. Alguém de vocês, quando lê esse texto que os mortos se levantam, não lembra do clipe do Michael Jackson? Palmeiras, é isso aí. Não, então é isso que eu acho que é importante. Ao entrarmos em textos complicados ou em textos que eles não se elucidam diretamente, é fácil dizer os mortos ressuscitarão. É fácil se você aplicar fé. Porque se eu for racionalista, não racional, racionalista, eu digo isso aqui é uma piada.
Porque nenhum morto de 2000 anos atrás vai ressuscitar. Pela razão, não existe, nem o osso do sujeito existe mais. Já se decompôs. Aí você fala, não, mas eu acredito. Então já não é racionalismo. É fé com razão. Você associou a tua capacidade interpretativa a alguma outra coisa que não tem nada a ver. Então você entrou no esgotamento da linguagem. Como vai ser? Não sei. Você pode até se defender dizendo, não sei. Mas você não tem explicação para isso aqui. Não tem como. Não tem esqueminha que você pode montar. Não tem exercício de química, física e matemática e biológico que possa demonstrar esse texto. Você pode crer ou não crer. Aí é um problema. Já não mais, vamos dizer, ultrapassa a capacidade objetiva de um ser humano. É isso que a gente precisa entender. O problema é que existem teologias que querem colocar isso com uma certa cara de cientificidade, com cronogramas, com normas, com formas, causas e efeitos, que não está aqui. O texto não tem essa base. O texto não suporta isso. Em outras palavras, querem matematizar o texto. Matematizar o texto. A minha crítica está aí. Não é usar somente a palavra, é eu interpretar nessa palavra uma possibilidade matemática de controle, inclusive do divino, do sagrado. Eu inverto. Agora eu vou dizer, Deus vai vir no ano 2000. Quando eu digo, recebi uma revelação, Deus vai vir no ano 2000, eu estou dizendo para Deus a data para ele retornar. Quando Jesus falou, eu não sei quando isso vai acontecer. Mas eles controlaram a cronologia divina e, baseado em textos, em arranjos, em matemáticas, controlaram. E essa é a minha crítica. Você desanima muito a gente ler a Bíblia, cara. Por quê? A gente pensa no Porque eu tô lendo aqui. Inclusive, o senhor já está desconvidado para amanhã. Não, o que eu quero, o texto ele tem que ser, como você falou, você entrou em Apocalipse e falou, eu fiz uma leitura ingênua. É isso, entrar com profunda ingenuidade e falar, olha irmãos, eu não sei o que vai acontecer, mas aparentemente é isso. Poxa, legal. E ter a coragem de dizer, eu não entendo muito bem o que está acontecendo aqui. Vamos ver. Vamos ver, deixa acontecer. Se Deus prometeu exatamente como está escrito, é o problema dele, não é meu. Vamos agora. Mas em cada teoria, Hamilton, se você for ver, é maluquice. A hora que nasceu uma vaca vermelha, Cristo vai voltar, um sinal, cara. Você acredita que um tempo atrás eu vi que em Israel nasceu uma vaca vermelha, cara? Ela era ruivinha e os caras já começaram a falar que era o cara da vaca vermelha? Não foi? Mas É umas loucuras. muito legal. Isso é pira. Acho que a gente está, o Gina falou, e tudo a ver. A gente já falou isso um tempo atrás aqui. Como é que pode? Lembra? Eu me lembro do começo, aí, depois de um tempo que eu comecei a entender um pouco sobre a Bíblia, né? Eu tava um pouco mais. Recentemente. 6 meses atrás. Semana passada. Semana passada. Eu falei, mas, temos que falar isso pro povo. Temos que falar, lembra? Mas agora você vê que não dá, né? Então, aí vai me caindo a ficha que você olha, o percentual de pessoas que tem esse nível de entendimento que isso aqui tem muito a ver com uma poesia. Quer dizer, você tem que, é o sentimento. Não estamos falando nada do que é literário. Então, é ler nas entrelinhas, é pegar o espírito. Eu acho que isso que a gente está fazendo, isso é muito pouca gente que está nesse nível de compreensão. A grande massa está lá no cara pegando um texto e fazendo teologia da prosperidade para o cara, né? Com um fim pessoal. Ou está lá o cara usando o texto, que é aquela história, se fosse isso aí, as mulheres estavam fazendo as mulheres usar véu. E aí a gente está numa outra situação, num outro nível de interpretação. Então, está mais gostoso ainda ter acesso à Bíblia, porque agora a gente não tem mais só que ler o literário. A gente tem que cada vez pensar mais sobre o que estavam pensando, como é que o que esse cara está querendo passar para a gente espiritualmente. Mais do que qual é o sentimento desse cara. Isso, é isso que eu queria falar. É captar no cara, não a cultura local dele e as expectativas, mas o espírito que fazia com que esses caras estivessem juntos e qual
o que eles esperavam como cristãos num século não cristão. Esse é um grande desafio que a igreja vai ter que enfrentar, eu acho, daqui a 100 anos. Um mundo não cristão e uma igreja cristã minoritária. Eu